se os problemas apontados nas suas palavras, se os problemas não seriam diminuídos caso o defensor estivesse ao lado do réu e não na sala de audiência, ou eventualmente um defensor ao lado do réu e outro defensor na sala de audiência. Tem 3 perguntas. Nessa linha? É, nessa linha. Seria ótimo, né? Seus amigos defensores aqui ficariam felizes se a gente tivesse o quadro que é o necessário para que a Defensoria Pública funcione dentro do que se espera. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem 400 briosos defensores, né? Aguerridos defensores, pessoas que se esforçam dia e noite, literalmente dia e noite, para dar conta das suas responsabilidades. Agora, pensar nesse mundo, eu não digo que é utópico, eu acho que a gente poderia chegar lá. Agora, vamos pensar, sim, a Defensoria Pública hoje tem alguma coisa em torno de 2.500 defensores no Estado de São Paulo, para chegar nesse ponto, né? A gente fez as contas. O Estado de São Paulo, embora esteja no século XXI em certos aspectos, em outros ainda está no século XIX, né? Então, por exemplo, nunca foi feito no Estado de São Paulo, pelo governo, pela então Procuradoria de Assistência Judiciária, nunca foi feito uma análise: quantos defensores públicos eu preciso para atender a demanda da população? Qual é a demanda da população? Tem uma demanda reprimida enorme na área civil, por exemplo, que a gente sabe, área de direito do consumidor, que a gente sabe, né? Então tem uma demanda jurídica reprimida enorme. Então esse estudo não existe. Existem umas estimativas que nós da Defensoria fizemos baseado na Defensoria Pública do Rio e que estima 1.500 defensores públicos para começar. Nós temos 400 e sabemos quanto está sendo difícil até mesmo dar dignidade a esses 400, quanto mais criar mais 1.100 cargos de defensor público. Mas vamos imaginar que tivéssemos. Vamos imaginar que tivéssemos um defensor lá, porque não pode ser só o defensor lá no presídio e a sala de audiência sem advogado, né? Sem defensor público. Bom, como é que faz? Quem vai consultar os autos? Você tem que pegar o telefone: excelência, você não podia colocar na frente da câmera aí a folha 412 para eu olhar? Não, não era essa. Vai folheando para trás até eu achar a prova que está ali, né? Não funciona. Tudo bem, quem sabe um dia a gente possa ter um sistema assim. Não sou contra tecnologia, tá certo? Mas isso teria que estar previsto em lei, e isso não está previsto em lei. Não está previsto em lei um artigo dizendo: a videoconferência só vai ocorrer se houver um defensor na sala de audiências e um defensor no presídio ao lado do réu. Isso a lei não diz. Podia dizer, eu acabei de dizer. Por que os ilustres parlamentares não disseram? Porque não lhes interessa. Não lhes interessa, tá certo? Então, poderia dizer, se dissesse, e aí disse assim: a videoconferência só vai ocorrer se isso estiver garantido, com um telefone, pode ser um telefone assim, daqueles bonitinhos. Não tem as cantoras e cantores de show business aí? Tem um fiozinho aqui, já vi até pastor evangélico quando se passa na televisão, nem percebe que o cara está falando com um mini microfone ligado por um cabo quase invisível aqui, bem diferente do nosso operador de câmera, que é grandão. É quase invisível, poderia ter. Eu estou na sala de audiência com um negócio aqui, um fiozinho, meu colega está lá do lado do preso da mesma maneira. E aí basta eu virar o rosto e falar baixo, nesse microfone sensível, que o meu colega lá vai ouvir sem que ninguém ouça. E o meu colega vai chegar para o cliente nosso lá, o nosso assistido, e vai falar no ouvido dele para que ninguém ouça. Aí sim, ótimo. Por que não põe na lei? Bom, aproxima-se o final do nosso tempo, ainda haveria algumas questões, nós vamos passar aos conferencistas. Eu queria colocar uma última questão para o doutor Carlos Reis, que é a seguinte: ontem nós vimos a palestra de abertura magnífica do presidente do Tribunal de Justiça, preconizando uma grande defesa do direito de defesa, dos direitos humanos, etc. Eu queria perguntar se essa situação de que haveria água contaminada para os presos no Fórum da Barra Funda e Maus Tratos, se foi levado ao conhecimento do presidente, e se não foi, propor que nós façamos de novo essa diligência de levá-la, porque me parece uma situação absolutamente inadmissível, ainda mais no Estado de São Paulo. Sim, isso não foi levado ao presidente do Tribunal de Justiça. Aliás, é o nosso parceiro. A gente está querendo dar uma placa para o doutor Celso Limonge, desembargador Limonge, de amigo da Defensoria, porque realmente, se tem alguém que busca nos ajudar nos limites dele, é o presidente do Tribunal de Justiça, entre outros também. Felizmente tem muitos amigos para contrabalançar os nossos inimigos, né? Mas, sim, essas denúncias já foram levadas
no âmbito do próprio fórum, para o lá, que é o diretor do fórum, mas sempre fica aquela, não, você tem provas aqui. Mas eu acho muito importante, sim, que a gente faça. Vou levar isso para a Defensoria, agradeço sua lembrança, vamos fazer. Recentemente a Defensoria fez uma visita de surpresa ao CDP 2 de Pinheiros. Nossos defensores queridos foram lá voluntariamente, não são defensores desta área, são defensores criminais, não ganharam um centavo, não ganharam um ponto para promoção, não ganharam nada, foram lá porque são pessoas aguerridas, né? E então vamos fazer. Eu queria só aproveitar esse último segundo para só voltando à primeira questão, que é uma coisa que me escapou, quando se falou lá de Miami e tal. Só para lembrar outra coisa importante: o custo da pena alternativa é estimado em R$50 por mês, tá? O custo e todo o benefício que a pena alternativa, não a cesta básica, né? Todo o benefício que a prestação de serviço à comunidade agrega ao condenado, reduzindo a reincidência, fazendo com que a pessoa se integre na sociedade, afastando estigmatização, etc, etc. O custo da tornozeleira eletrônica é de R$550 ou até R$600 por mês, né? Por mês. Para a mesma, e a gente tem aí a questão do preso provisório, só para dar notícia, né? O Ministério da Justiça, por exemplo, está buscando parceiros nas defensorias, a de São Paulo está se ligando a isso, que é para a gente criar um escritório da defensoria para fazer com que aquelas pessoas que estão sofrendo processo criminal por um crime, uma dada circunstância que vai gerar como furto primário, pena alternativa, não respondam ao processo preso. Existe um estudo da promotora do Distrito Federal, a doutora Fabiana, não esqueci o sobrenome, ela fez um estudo sensacional a respeito de como a justiça se comporta nos casos de furto. O Poder Judiciário mantém o furtador primário preso ao longo do processo. Tá certo? Então, novamente, nós não somos jurássicos, não somos contra a tecnologia, mas tem outras soluções muito mais importantes. Por exemplo, a implementação de penas alternativas. Eu gostaria muito que o Brasil estivesse aqui cometido a implementação das penas alternativas antes de ficar vigiando pessoa por satélite. Muito obrigado. O IBCCRIM agradece a participação brilhante do Dr. Carlos Reis, do Dr. Pedro Modir, da nossa ilustre secretária da mesa, doutora Maria Ângela Magalhães Gomes, e o entusiasmo e a participação de todos. Obrigado.